No versículo 1, meu título diz: a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Vamos ver o que Paulo quer ali direcionar, ensinar a Timóteo, mas vamos tirar esse ensinamento para a gente, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 e 2, olha só. Aqui, Paulo já está falando o seguinte para Timóteo. Timóteo, olha, você aí que está sendo um aprendiz aí, né, uma pessoa dedicada na obra, você tem que ensinar a igreja e você mesmo tem que ter uma vida dedicada ao Senhor em orações, em súplicas. Ele fala aqui também em ações de graça. Quantos aqui já fizeram ou promoveram um culto de ações de graça na sua própria casa, né? Quantos nós já, várias vezes, ou às vezes se a gente pensar, nossa, mas quanto tempo que eu não faço isso, né? Caramba, tem muito tempo. Tá bom, passamos a pandemia, agora estamos, né, um pouquinho melhor, amém. Mas isso é uma prática que nós, como cristãos, temos que ter. Não só essa, as súplicas, as orações, o que ele fala mais? Cadê? Em favor de todos os homens, mas aqui ele coloca em especial, em favor dos reis e das autoridades. Então, cabe a nós, cristãos, orarmos por nossas autoridades. Pessoas, né, que foram, aqui no Brasil, democraticamente eleitas, pessoas que alcançaram posições ali que ortogam, têm autoridade sobre a população, cabe a nós, cristãos, orarmos por eles. Estão entendendo? Por mais que uma opinião ou outra seja assim ou não, nós como cristãos precisamos dessa posição, porque é bíblico. A gente está estudando algo que está aqui na Bíblia. Entenderam? Natan, mas eu não gosto dele, tá? Amém, ok, não tem o que a gente discutir quanto a isso. O que a gente tem a aprender hoje é que Paulo está ensinando a Timóteo orar, inclusive pelas autoridades que o perseguiam, tá? Autoridades naquele tempo era a autoridade romana. Então, orar pelos próprios reis, pelas próprias pessoas ali que imputavam ali acusações, condenações contra a vida dos cristãos. Estão vendo? Como é difícil, como você é totalmente contra, talvez, nas opiniões, mas você está cumprindo algo que o Senhor Deus ensinou para a gente? Então, esse é o primeiro ensinamento. Essa é a primeira, quebra realmente de paradigma do nosso coração para não termos esse certo, receio ou preconceito de orar por um ou por outro, por outra pessoa. Entendeu? Diga, Sara. Agradável, sim. Sim, sim. Olha só. A gente vai ler, tá no 3, né? Sim. Sara está falando aqui, né? Porque se a gente ler depois, no versículo 3 e 4, é que a gente ore para eles chegarem à salvação, os que não são crentes, ou os que não encontraram ali o caminho realmente da salvação em Deus, porque nós encontramos. O que a gente precisa é multiplicar esse caminho para outros, principalmente os que a gente ama, mas como a gente tem estudado o Evangelho vai muito de embate com as nossas opiniões, com o nosso gênio, a gente tem que ter essa quebra de paradigma, sim, como um bom cristão, certo? Amém? Então vamos continuar. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Guardem isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestres dos gentios na fé e na verdade.
Paulo finaliza esse versículo 7, esse primeiro trecho, com uma outra quebra de paradigma. Tá, Natan, se a gente já aprendeu que nós temos autoridades constituídas por Deus, eleitas democraticamente por nós, agora eu vou te falar um desejo do Senhor. Né? Muitas vezes a gente pergunta, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade? Né? E em Tessalonicenses a gente aprendeu uma vontade, aqui a gente vai acabar de aprender uma outra vontade do Senhor. Alguém consegue, baseado nisso que a gente leu, falar aí ou escrever aí na live? Qual é a vontade do Senhor? A gente acabou de ler. Alguém arrisca? Não? Sim? Sim, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ainda mais. É desejo dele que todos os homens cheguem ao arrependimento. Até? Tá, não, entendi. Isso aqui fica com a gente, né? Tá. Ou seja, é uma vontade de Deus, é uma vontade... Pois é, né? Por mais difícil que a gente imagine uma pessoa ser salva, é vontade do Senhor que ela seja salva. Né? Ah, Natan, mas esse rapaz fez isso, fez aquilo, ele agia assim, ele foi tão mal, tão ruim para a sociedade, para a população. E que a vontade do Senhor é que um dia ele se arrependa e se achegue aos caminhos do Senhor. Essa é a vontade dele. Isso quebra uma concepção que a gente tem, principalmente nós cristãos, que é a seguinte: Ninguém, pelo seu mérito, pode alcançar a salvação. A salvação, ela só é alcançada mediante, né, a gente acabou de ler, Jesus Cristo, que foi um testemunho aqui como homem, né? Ele fala Jesus Cristo, homem. Isso leva a gente a pensar o seguinte, Jesus andou aqui na Terra, viveu os seus 33 anos aqui na Terra, como um humano, ser humano, igual a gente. Se a gente beliscasse Jesus, claro que... Mas ele ia sentir dor, como a gente sente. Então, a questão da humanidade do Senhor Jesus, isso a gente não pode questionar. Por quê? Ele veio aqui como um de nós, semelhante. Agora, isso exclui o fato de Jesus Cristo também ser Deus? Claro que a gente não vou entrar no mérito da gente, mas Deus é Jesus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não. Resumidamente, são 3 em 1, mas Jesus era Deus. Ele tinha poder aqui, né? Já ouvi falarem que ele era 100% Deus e 100% homem. Natan, isso foge do nosso escopo, do nosso entendimento. Como é que eu posso ser Deus e ao mesmo tempo eu ser homem? Não me pergunte. Me pergunte como é ser homem. Ok, eu sei. Como é ser Deus, só ele mesmo é capaz. E foi isso que ele fez. Tanto é que, nesse testemunho aqui, quando Paulo está falando isso, uma coisa muito, mas muito interessante, que a gente já aprendeu no capítulo 1, que é a gente aproveitar as oportunidades. Vocês leram o que Paulo escreve aqui? Olha só, no versículo 6... o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, o testemunho de Jesus Cristo, o evangelho dele, né, a morte, a ressurreição dele, é algo que nós, que já aprendemos, já ouvimos falar, precisamos multiplicar. Ele fala aqui tempos oportunos. Estão entendendo isso? Por quê? Se eu chegar agora na rua e falar ali de Jesus para alguém, essa pessoa já vai ser salva, transformada, mudou de vida, acabou? Pode acontecer? Sim. Mas qual é ali a oportunidade que eu tive? Eu simplesmente quis fazer isso aqui porque eu estou aqui, estão me motivando, eu vou lá, amém, isso é bom, isso não é ruim. Mas quando se há oportunidade, e nós sabemos quando elas surgem, principalmente se a gente estiver numa roda com a nossa família, se você ficar e falar, mas Jesus salva, Jesus, as pessoas não vão nem te dar muita ideia, porque já te conhece, porque já sabe como você é, tudo. Mas em tempo oportuno, a gente usa do evangelho, do testemunho que Jesus deixou para a gente, justamente para evangelizar. A gente não pode, é por isso que o Senhor fala muito sobre a sabedoria que a gente precisa ter como cristão.
A gente não pode perder essas oportunidades, porque o Espírito fez uma estrutura, né? uma arquitetura tão grande para chegar nesse momento, e nesse momento você ser usado pelo Espírito e você deixar passar. Estão entendendo? Natan, mas eu posso falar depois. Amém, pode. Mas a gente que tem agora esse conhecimento que a salvação é Jesus Cristo na nossa vida, precisamos utilizá-las quando o Senhor propiciar oportunidades para nós. Eu posso ficar anunciando aqui, descer aqui, ir na rua, começar a ficar falando Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva? Posso fazer. Mas será que se eu pedisse ao Senhor, meu Deus, me dê uma oportunidade, nem que seja eu falar 10 segundos numa rede nacional de televisão, mas uma oportunidade para que eu a use e a faça como o Senhor deseja, que assim seja feito. Ou seja, a gente fazer uso da sabedoria que o Senhor Jesus nos propicia. Não sei se já aconteceu com vocês. Volta e meia a gente pode estar num ônibus ou pode estar no trabalho e do nada, não foi você não, do nada, alguém começa a falar ali de mas eu estou me sentindo assim, eu já tive alguma experiência com Deus, ou seja, você está ali só ouvindo, está só pescando, tô sentindo, tô começando a sentir que eu preciso realmente deixar uma palavra ou falar realmente do próprio testemunho de Jesus Cristo para essa vida. É nessa hora que você, em tempo oportuno, age. Estão entendendo? Porque não é por força ou por violência que a gente vai colocar a goela abaixo, que é o Senhor que salva, que a pessoa não vai descartar. Outro dia mesmo eu estava conversando com um conhecido, e ele falou, Natan, eu fumo, né? Eu tenho esse vício, eu fumo cigarro. E assim, eu sei que eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu sei que isso não tem me feito bem, que isso pode me prejudicar muito na frente, eu tenho toda essa consciência. Então adianta, Natan, às vezes eu estou na rua fumando e tal, adianta alguém apontar o dedo e falar, isso aí vai te matar, hein? Isso aí faz mal, hein? Adianta? Não adianta, porque eu tenho esse vício, eu não consigo me libertar. Então, assim é também com as pessoas que não têm Jesus. Se a gente ficar ali, é isso, é aquilo, é isso. Natan, pode ser que uma semente alcance? Pode. Mas aonde está a nossa sabedoria em tempo oportuno de realmente falar? Por exemplo, eu estou tendo essa oportunidade de conversar com essa pessoa e justamente eu estou sentindo, estou vendo a arquitetura que o Senhor, que o Espírito Santo tem moldado para, em tempo oportuno, a gente lançar a semente, a palavra. Então prestem muita atenção, porque isso é uma sabedoria do Espírito Santo para a nossa vida. Ele quer que a gente haja assim, dessa forma. Paulo está aqui ensinando a Timóteo justamente, Timóteo, assim, eu era um cara assim, mas eu comecei a prestar atenção que eu tenho oportunidades, né? A gente almeja, né, que uma das ambições ali de Paulo era chegar realmente a César lá e pregar o evangelho a César, né? Era uma das ambições, porque ele queria ali, por mais que ele tivesse sido preso, transferido para outra cadeia, aí ele queria era alcançar ali, ele tinha uma missão de querer, entendeu? Claro que a vontade do Senhor prevalece sobre tudo, mas ele tinha ali essa vontade de ter essa oportunidade. Eu só preciso de 1 minuto para entregar ali, falar do amor de Jesus, do arrependimento em Jesus Cristo e pronto, estou feito, né? Guardei minha carreira, né? Cumpri tudo isso. Amém? Então, continuando. Na live aí, tudo certo? Tudo certo? Bênção de Deus. Deixa eu ver como que vocês estão comentando. Amanda Alves, oi, boa noite, amém. Irmã Débora que falou que está sem áudio, amém, irmã Débora. Obrigado por ter falado que a gente já ajeitou aqui. Amém, ficou bom agora, a igreja está linda. Sara Lopes também lá de Maricá ouvindo a gente, um beijo, Sara. Felipe Rezende, amém, um beijo. Felipe? O Felipe, tá. Amém. Então finalmente a gente se vê, né? Caramba, olha só. Diná? Amanda? Legal. Poxa, a gente só se via, né, no comentáriozinho. Poxa, que legal a gente se vê, né? Poxa, legal. Vamos continuar então, versículo... Cadê? Versículo 8.
Deixa eu ver meu tempo também. Tá. Verso 8. E agora vai começar o assunto polêmico. Eu quero pedir que as mulheres presentes aqui também participem, porque isso vai, assim, muito de encontro a vocês, tá? E vamos aproveitar também que tá tudo rosa aqui na igreja para a gente conversar sobre isso, amém? Vamos lá. Verso 8. Quero, portanto, que os varões, homens, né, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Calma aí. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de um homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos lá, essa eu vou ter que pedir ajuda principalmente aos universitários aqui. Por quê? Paulo escreveu isso para Timóteo. Timóteo ia assumir lá a igreja de Éfeso e ele precisava de uns direcionamentos, principalmente no que tange ao comportamento das mulheres dentro do culto, como também dos homens, tá? Dos homens, que ele começa falando dos homens, né? Levantem mãos santas, né? Agora, algumas coisas a gente tem que analisar com muito cuidado. Como a gente já tem falado que a sabedoria, que é o Espírito Santo que nos concede sabedoria para lidar com a multiformidade de pessoas no mundo, aqui agora tem uma situação um tanto delicada. Primeiramente, Paulo está falando com todas as palavras para as mulheres permanecerem em silêncio no culto submissas. Agora, vamos lá. Por um lado, a gente tem que lembrar que Paulo está falando isso há quase 2000 anos atrás. Quase isso, 1900 e tantos anos atrás. Por um outro lado, Paulo também está dando uma direção de que, Timóteo, a responsabilidade é grande. E assim, você vai ter que saber lidar com essas situações, porque igreja também não é oba-oba, legal, ok, não. Igreja realmente a gente tem ali que seguir de determinados, vamos dizer assim, conceitos cristãos, doutrina, a sã doutrina cristã, e claro, a gente tem que se portar, né, irrepreensível perante os homens. Agora, uma coisa importante. Assim, como a gente está na escola bíblica, a gente tem que conversar mesmo. O que vocês acham? De uma pessoa que mantém uma aparência, né? Boto aqui uma aparência, boto aqui umas roupas assim, tudo. Só de você olhar, você já pensa várias coisas, né? Aquele preconceito que a gente tem ali no primeiro olhar, né? Ah, sei lá, é o pastor. Ah, sei lá, é aquela pessoa que é o profeta. É não sei quem e tal, pá. Isso porque eu só estou aparentemente sentando aqui. Eu não sou nada disso. Agora vamos para uma segunda situação. Imagine uma pessoa puramente simples, né? Com a sua calça, com a sua roupinha ali, tudo. Mas tem um coração completamente dedicado ao Senhor Jesus Cristo, a sua obra aqui na terra. Nós que temos sabedoria do Espírito Santo, conseguimos discernir isso e entender que o que vale para o Senhor não é o copo que está do lado de fora, né? A aparência do copo todo cristalino ali, mas o conteúdo que está dentro dele. Estão entendendo a diferença? Então, na visão do Senhor,
que lê os nossos intentos, né, do coração, as nossas intenções, ele está preocupado com o que o seu coraçãozinho, como ele tem agido, o que você tem pensado. Isso é, assim, a preocupação do pai é essa. Como está o seu coração? É um coração que está seguindo uma caminhada de arrependimento ou não? Ou é um coração que é muito arrogante, prepotente, invejoso? Essa é a essência do que o Senhor Jesus olha em nós. Isso eu não digo só a homem e mulher, todo mundo, nós dois. Tá? Isso é o principal, é o conteúdo principal. A aparência, é claro que, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo na minha pele, que se talvez eu viesse aqui de shortinho, chinelo, vocês já, de cara, vocês nem me conhecem, né? De nada nem me conhecia, né? De cara, mas peraí, eu só vi ele na live, né, com a blusinha, agora ele tá de shortinho, chinelo aqui, não sei, vou observar, não vou julgar, né? A gente já foi ensinado a não julgar de cara, mas não vou julgar. Mas diferente. Por quê? Poxa, aqui a gente se reuniu, tá aqui, tá mó frio lá fora e tudo, ok, mas isso é diferente. Agora imagina se a gente tá lá naquele retiro que a gente foi lá, perto da praia, alguma coisa assim e tal, e a gente vai estar falando exatamente a mesma coisa, que é a palavra, que é a leitura aqui da Bíblia mesmo, mas de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, confortável. Claro que não escandalizante, mas confortável, pode ser. Estão entendendo que a gente tem que ter bom senso? Bom senso. Se eu tô nesse... Saiu? Se eu tô nesse ambiente onde o Senhor me colocou com essas ovelhas, eu vou me portar assim com essas ovelhas. Agora, se o Senhor me colocar lá, na região lá onde, sei lá, de mata, de praia, de alguma coisa, eu vou me portar assim. Mas nada vai mudar o conteúdo, o que está dentro, a palavra. Eu só estou tendo sabedoria de lidar com um ou com o outro. Estão entendendo? Por isso que, primeiramente, a gente não deve julgar. Está errado, não pode, não é assim. Esse é o primeiro. O segundo, que a gente tem que ter sabedoria. Tá bom, eu estou nesse ambiente, com essas ovelhas que o Senhor preparou. Amém. Amém, glória a Deus. Mas agora eu vou pedir a ajuda da universitária aqui presente, preparou todo esse banquete. No que está tangente, no que está tangente às mulheres. Eu falei por Natan aqui, Natan, homem, mas eu tenho que ter um parecer de uma mulher ouvindo isso aqui que Paulo acabou de falar. Não sei se tem que ter sabedoria para realmente discernir isso com bom senso. Lembrem do bom senso, tá bom? Universitário, o que você diz? No que diz respeito quando Paulo fala exatamente essas palavras. As mulheres devem ter aí a roupa realmente dessa forma, os cabelos assim, dessa forma. Vocês durante o culto não podem exercer ali a mesma autoridade de um homem, tem que ficar em silêncio. E aí? Chega aqui, participa aqui para todo mundo te ver na live. Ele está dizendo, ele está instruindo a igreja, mas no sentido de quê? No sentido que a gente tem que ter esse respeito, né? Sabedoria, que a gente tem que saber se colocar no nosso lugar. E dar o lugar de honra ao homem, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a obra de Deus, com sabedoria. E a vestimenta que ele está dizendo, as roupas, os trajes, os apetrechos, né, que usa, né, joias, bijuteria, ouro, porque naquele tempo se usava uma coisa escandalosa demais. Então, às vezes, eu não sei como é que naquela época, na igreja talvez seria um desfile de moda para as mulheres, né, quem está se vestindo melhor, quem está colocando a joia melhor, não sei o que ele disse aquilo ali, porque a igreja estava atendendo a uma necessidade da igreja naquele momento. Então, ele colocou aquilo. Então, eu vejo dessa forma, né, eu penso que a gente tem que saber ter equilíbrio, saber sempre perguntar ao Espírito Santo, né? Perguntar sempre ao Espírito Santo se a gente está se vestindo bem, se está agradando ao Senhor, o que a gente está usando, o que a gente está vestindo, e pronto, e fazer a obra de Deus. Então, eu creio assim que
o Senhor sempre vai falar com a gente o momento que a igreja está vivendo, né? Aquilo que ela está passando. E, com certeza, naquele momento ali, havia talvez esse impacto. Talvez as mulheres querendo se colocar, aquela imposição, aquilo tudo. E ele estava trazendo uma palavra de exortação e de edificação para a igreja. Amém? Tá aí o parecer de uma mulher aqui para vocês. Porque eu só poderia falar isso comigo, né? Com homens aqui que estão aqui presentes. Mas aqui está um olhar aí sob a ótica de uma mulher. Amém? Primeiramente, é só a gente não julgar. O Senhor ensina tantas vezes a gente a não ficar julgando. E a primeira coisa que a gente faz quando vê é julgar. Olha só como a gente é. Nos policiar. José está falando, tem que ser um policiamento total, né? A gente usando as palavras, parafraseando aqui eles, né? Com diligência a gente tem que ter isso, certo? Então vamos continuar. Eu lembrei também uma coisa interessante, porque estudando, aprendendo aqui a palavra, a gente começa a ver muitos papéis de pessoas dentro ali do Evangelho, dentro ali, até da própria missão mesmo de Paulo. A primeira delas é a gente lembrar de Jesus Cristo. Caminhava com os seus discípulos? Caminhava. Ensinava os seus discípulos? Ensinava. Era só homens ali temperamentais, problemáticos? Muitos deles eram problemáticos. Mas também tinha ali quem caminhava com Jesus e que, em momentos muito assim, difíceis, onde os homens se debandaram, né? Ali existiam mulheres. Quem lembra aí das mulheres ali que caminhavam ali com Jesus, né? Isso. Sara está falando, as mulheres sustentavam ali o ministério de Jesus. Jesus ia lá, mas ele tinha uma retaguarda aqui, ó, de que provia ali as necessidades, não era? Quem lembra uma das mulheres lá? Maria Madalena, Marta, verdade? Maria, mãe de Jesus, né? Pois é. Então, vocês veem aí a obra, o ministério delas ali, numa retaguarda, porque ela não era lá de frente, era Jesus de frente. Aqui não é Paulo, aqui é Paulo de frente, mas tem todo um arcabouço aqui atrás dele, sustentando, principalmente a igreja, né? A igreja de Colosso, de Coríntios, a logística, exatamente. Adianta a gente ir lá, querer fazer acontecer e tal, pá. Se a gente não sabe nem comprar uma passagem, que a gente não sabe onde vai chegar, que eu tenho que ver onde que eu vou comer, tudo, tá aqui, ó, tá na mão, ó, logística de todo, né? Da missão. Imagina uma missão aqui na igreja. Decidi, virei missionário, vou comprar a passagem e vou para lá. Vou morar onde? Vou me sustentar com o quê? Vou falar com quem? Deus proverá. Amém, eu creio nisso. Mas a gente tem que ter sabedoria, não é oba-oba, lembra? Não é oba-oba, isso aqui não é a gente, por impulso aqui, vamos fazer acontecer. Não é assim. A gente tem que ter, claro, um direcionamento de Deus, um norte de Deus, e aí a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, né? Já ouviram isso? Pois é. Sim. Isso que a Sara está falando me lembra muito quando a gente pensa no corpo, né? O corpo de Cristo. É um aqui para projeção, um para live, um para ministrar, um para fazer a retaguarda aqui, a festa, um para isso. Ou seja, os dedos, os braços, as pernas funcionando para o corpo funcionar e ir adiante, né? E a gente sabe que o cabeça é Deus. Lembra dessa aula? Cabeça é Deus. Onde ele olha, é Jesus, né? Onde ele olha, o corpo segue, o corpo obedece. Amém? Então, continuando. Ele fala, eu grifei aqui uma coisa muito interessante. Ele fala o papel das mulheres como mãe. Olha que missão é aí esse ministério de mães. Olha só, você ser mãe, né? Quantas coisas você tem que cumprir aqui na terra, ensinar o teu filho o caminho onde deve andar, ensinar todas as coisas aí que diz respeito ao evangelho, porque essa é a tua missão.
Deus te deu uma vida ali para você evangelizá-la. Estão vendo como isso é muito importante para vocês, mães? Claro, papais também, mas aqui ele direciona isso para a mãe. Estão vendo?